Olá, tudo bom? Eu sou a professora Clarissa Barros, de Direito Condominial. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre a Lei 6766, ou mais conhecida como a Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Então, vamos lá. A Lei 6766 ela é um marco no início da construção da legislação urbanística brasileira. Por quê? Em 1970, a gente começou a sentir um êxodo rural, pessoas saindo da zona rural e indo para a zona urbana. Então, com essa expansão, com essa explosão demográfica dentro das zonas urbanas, a gente começou a sentir a necessidade de regulamentar o plano diretor das cidades, assim também como lidar com o déficit de moradia. Outra coisa, a Lei 6766, ela veio na ajuda da proliferação de invasões e loteamentos clandestinos, certo? Então ela dispõe sobre regulamentos de como lotear e de como urbanizar uma cidade. Vamos lá, a Lei do Parcelamento do Solo, também conhecida como a Lei dos Loteamentos, o que ela estabelece? Ela estabelece diretrizes gerais para a realização dos loteamentos e desmembramentos das cidades brasileiras. Ela é aplicada em áreas urbanas, ou seja, dentro das zonas urbanas dos municípios. Ela não contempla loteamento e desmembramento de parcelas em zonas rurais da cidade. O parcelamento do solo urbano, ele tem por finalidade ordenar o espaço urbano destinado à habitação. Para tanto, é importante se faz sua divisão ou redivisão dentro do ordenamento legal, dos ditames legais. O artigo 1º do parcelamento diz que o parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta lei. Em seu parágrafo único, ele estipula que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nessa lei às peculiaridades regionais e locais. Ou seja, a lei 6766, ela dá disposições gerais. E aí fica a cargo dos municípios e do Distrito Federal dar os ordenamentos específicos para cada região. Ou seja, é dever do município dizer como é que vai ser feito o ordenamento urbano, o zoneamento urbano, certo? Respeitando cada situação de cada região do Brasil. Se você for pensar, eu não posso ter o mesmo tipo de zoneamento urbano que eu tenho na região sul e na região norte, porque são regiões totalmente diferentes em termos de geografia, em termos de temperatura e também em termos de sociedade. Então, os municípios, eles têm a obrigação de regulamentar o zoneamento urbano. Vamos falar um pouquinho do parcelamento do solo. O parcelamento para fins da Lei 6766 consiste na subdivisão de gleba. Gleba é toda terra crua que nunca foi parcelada, que nunca foi dividida, situada em zonas determinadas do território municipal urbano, em lotes autônomos e independentes destinados à edificação. No artigo 2º, o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta lei e da legislação estaduais, municipais que sejam pertinentes ao zoneamento urbano. Quando a gente fala de loteamento é a primeira forma prevista na legislação de parcelamento do solo urbano. Ela dá sequência às definições da Lei 6766 e esclarece que entende por loteamento que se dá no seu conceito no artigo 2, parágrafo 1º. Então vamos dar uma olhada na redação do parágrafo 1º. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinada à edificação, com a abertura de novas vias de circulação, logradouros ou ruas, avenidas, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Quando a gente fala em loteamento, a gente tem que entender o que é uma gleba. Se você olhar na primeira parte, a gente tem uma gleba, certo?
E para fazer o loteamento, por ser uma área muito extensa, eu preciso dotar de infraestrutura. Então, olha a segunda situação. Eu dividi, fiz o parcelamento do solo e dotei de ruas e avenidas para que se tenha uma mobilidade urbana. Então, loteamento tem necessidade de modificação e ampliação de logradouros públicos na área, para que a gente tenha um fluxo de pessoas adequado. Então, aqui a gente consegue ver certinho como a gente tem o loteamento com abertura de logradouro. Quando eu falo em desmembramento, o desmembramento ele significa o parcelamento da terra em lotes, ou seja, não sendo necessária a abertura de logradouros, eu aproveito já a infraestrutura que eu já tenho ali e simplesmente parcelo aquela área. Trata-se de uma espécie de parcelamento do solo urbano, aí já se pode entrever alguma diferença entre os institutos do loteamento e do desmembramento. Veja o que diz o parágrafo 2º. Considera-se desmembramento subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário já existente, desde que não implique em abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos imaginar que eu tenho um lote de 750 metros quadrados, certo? Esse lote, ele já tem uma saída para uma rua, para um logradouro. A única coisa que eu vou precisar fazer é dividir esse lote, desmembrar esse lote em duas parcelas. Então eu vou ter o lote 1, 1A, e vou ter o lote 1B, certo? Então nesse caso, eu vou só simplesmente pedir o desmembramento do lote. Então, esse é o conceito de desmembramento. E aí eu continuo usando o sistema viário já existente, sem ter necessidade de compor. No parágrafo 4º, o que é considerado lote? Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendem aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. Ou seja, se a gente olhar aqui, nós temos um loteamento e cada uma dessas seções se caracteriza como um lote, certo? Esses lotes têm saída para as vias públicas e eles também são abastecidos de infraestrutura básica, como água, luz, iluminação pública, esgoto, e isso vai depender muito do que isso vai depender muito do que a prefeitura ou o município estipule, tanto as dimensões dos lotes, como também a infraestrutura básica para aquela área. Parágrafo 5º. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e vias de circulação. Se dentro do loteamento que você vai fazer, e ele for muito grande, você vai ter que, de acordo com o plano diretor do município, obedecer quais são as parcelas daquela gleba que você vai precisar destinar para, por exemplo, abrir vias públicas ou destinar para que tenha um ponto de geração de energia ou um ponto de captação de água pluvial e assim por diante. Então, dentro daquela gleba, dependendo do plano diretor do município, você vai ter que disponibilizar partes daquela gleba para infraestrutura urbana. Artigo 6º. A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social, ZHIs, consistirá no mínimo de vias de circulação, ou seja, podem ser avenidas, ruas, passarelas, escoamento de águas pluviais, o esgoto, rede para abastecimento de água potável e soluções para o esgotamento sanitário para energia elétrica domiciliar. Então, isso são 4 quesitos básicos de infraestrutura para que você possa fazer o loteamento.
Vamos lá, algumas vedações. Quando é que eu não vou conseguir ou não vou poder fazer o loteamento em determinada área? Isso está previsto no artigo 2º, no artigo 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor aprovados por lei municipal. Então isso vai depender muito da lei municipal, que ela vai permitir ou não, em quais lugares ela vai permitir que você faça o loteamento ou não. Então, parágrafo único, não será permitido o parcelamento do solo. São 5 casos que a gente vai ver aqui. O primeiro é terras alagadiças e sujeitas à inundação, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Então, por exemplo, se você tem uma gleba, e nessa gleba tem um pântano, ou você faz toda a infraestrutura de drenagem daquele pântano, para que aquele terreno seja próprio para a construção, ou você não faz. Segundo, em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados. Então, por exemplo, se você está pensando num lixão, você tem uma área que foi um lixão, e a gente sabe que os sedimentos eles vão compactando tempo por tempo. Então, isso traz um risco muito grande se for feita uma construção ali em cima. Então, nessas situações é vedado. Certo? Terceiro, em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas as exigências específicas das autoridades competentes. Então, você vai ter que ver quais são os requisitos dentro do zoneamento municipal que lhe permitem ou não, dependendo da declividade. 4. Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação. Por exemplo, terrenos que sejam arenosos ou terrenos que tenham muita argila, em que a construção muitas vezes não fica muito estável. E 5, em áreas de preservação ecológica, as APAs, áreas de preservação ambiental, ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis. Então, vai ser impedido que você proceda o seu loteamento aqui. Então, qual é o objetivo da lei de desmembramento do parcelamento do solo? Essa lei, ela tem por objetivo desenvolver as diferentes atividades urbanas que são destinadas no plano diretor da cidade, como a concentração equilibrada das atividades ou de pessoas, estimulando e orientando o desenvolvimento urbano, mediante o controle do uso da terra e aproveitamento do solo. Então é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima aula.